Então eu quero dizer o seguinte, veja bem, você deitar e ficar pensando, e eu imagino como que essa pessoa fica ao deitar, remoendo, remoendo. E não só ela, gente, mas muitas pessoas que ficam ali o tempo todo pensando no amanhã, no ano que vem, o que vai acontecer. E essa psicossomatização, essa doença, ela se enraiza aí trazendo essas patologias. E veja que isso é o problema do homem pós-moderno. E isso tem trazido doenças terríveis. E o que eu quero dizer para você, tente trabalhar esta sua ansiedade, tente ver o porquê você está tendo esta necessidade tão grande de ficar querendo prever o imprevisível. Tente viver o agora. E não é só para você, é para todos nós viver o hoje. E como pastor, eu quero dar uma palavra para você, é o seguinte, minha querida, escute bem. Essa pergunta que você fez, eu quero dizer o seguinte. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 6, e quem está dizendo é Jesus. Não andeis ansiosos com o dia do amanhã, com o que há vez de comer, de vestir. Olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus, não tecem, não guardam para o amanhã o alimento. E o Senhor diz, olha, e o Senhor Deus tem cuidado. Nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a pompa de Salomão, a riqueza, a grandeza, na sabedoria que Salomão teve, como rei, não teve como as aves têm o cuidado de Deus. E aí, o nosso Deus cuida de cada um de nós. Viva o agora, entende? E eu quero dizer, olha, nutra da beleza de tudo que está aí à sua volta. O amanhã não nos pertence. O ontem passou, tem pessoas hoje, e quem sabe é você que me ouve. Você que clicou aqui, olha, nesse canal nosso aqui. Você fica apegado ao passado, que te aconteceu ontem. E isso te bloqueia, te entreva. Não é ficar preocupado com ontem, ou melhor, não é ficar apegado ao que passou ontem, e nem também ficar preocupado com o amanhã, ansioso com o amanhã. Na verdade, nem esse dia eu tenho, nem você tem. Nós temos o agora. Eu estou aqui falando com você. Daqui a alguns minutos eu posso morrer. Daqui a alguns minutos você pode também. Nós temos o agora. Não é nem o hoje, é o agora, é este momento. Então celebre a vida. Você que me fez essa pergunta, eu quero dizer uma coisa para você. Você está adoecendo porque você traz esta ansiedade, preocupação com o dia do amanhã. Eu quero dizer, olha, eu não sou psicólogo, mas te digo o seguinte, os medicamentos, eles apenas camuflam o seu problema. Não sou um psiquiatra, não sou médico, eu sou um teólogo. E olha, para você tentar se esconder deste problema, tomando esses medicamentos aí, vai deixando você dependente, vai te deixando, tornando viciada. E você precisa de entregar isso ao Senhor. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz aqui, olha, em Mateus, ele fala o seguinte, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e suave. Eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. É para você que Deus está me usando para falar. É para você. Entende? Olha, antes de responder aqui a segunda pergunta, eu quero dizer o seguinte. Nós não podemos achar que o nosso corpo funciona independente dos nossos órgãos. Tem gente que pensa que está com um problema no intestino e acha que é um problema isolado. Como se fosse o intestino ali, ó, sabe? Como se fosse o estômago.
que está isolado. Não, nosso corpo é integrado. Tudo e todo. Eu sou um tudo e um todo. O estômago sou eu, o intestino sou eu, a minha garganta sou eu. Então, antes de você procurar um médico, eu vou voltar a dizer aqui, nós temos recebido com frequência que mais de 80% das pessoas que procuram hoje um consultório médico, são pessoas que têm as suas enfermidades como causa, são as doenças da alma, da psique, as doenças psicossomáticas. Então veja bem, é preciso você ver como que você está, ver o seu emocional antes. O que são as doenças psicossomáticas? São doenças que têm origem no fundo emocional, com manifestação orgânica que pode atingir qualquer pessoa, mas não deixa de ser uma doença. A psoríase, tensão nervosa, é desencadeada dessa forma. Olha, a fibromialgia, que acabei de falar, a própria depressão. É difícil diagnosticar, mas não é impossível. Para nos ajudar a prevenir as causas, os sintomas, aliviar os sintomas do fundo emocional, então é preciso nós conhecer a nós mesmos, a nossa estrutura, a nossa criação. Muitos que estão me ouvindo neste momento têm seus bloqueios. A depressão é o elemento que desencadeia a dor de muitas patologias. Quando eu estou deprimido, aí acontece uma série de baixas. Existe a baixa do sono, a baixa do libido, baixa de energia, baixa de concentração, baixa de produtividade e, consequentemente, baixa do sistema imunológico. E fazendo com que o nosso corpo se torne um terreno hábil para uma quantidade de patologias, ou seja, uma quantidade de doenças, de enfermidades. Por isso que é importante revermos de que forma estamos lidando com o nosso emocional. Entendeu? Veja bem, o que você está dizendo, essa pergunta que foi feita aqui antes, eu quero dizer o seguinte: o que a mente não elabora, o corpo aflora. Olha bem, a nossa desorganização emocional, a inabilidade de lidar com os nossos conflitos interiores que surgem por várias causas, nos leva a isso. Leva a mim e a você a essas doenças chamadas psicossomáticas, que acaba causando toda essa problemática que nós falamos antes no nosso físico, manchas purulentas, feridas, psoríase. Entende? O sentimento de culpa, um abuso da infância, uma dúvida que me persegue. E isso persegue isso mesmo. Uma perda de um ente querido, sentimento de rejeição é o que mais tem causado. Eu volto a repetir, um trauma lá atrás. Uma situação difícil, a qual a pessoa se sente impotente, desprotegida. Eu quero dizer novamente aqui, gente, nós precisamos despertar para isso. Nós, seres humanos, somos seres complexos. Quando eu falo seres complexos aqui, eu estou trabalhando exatamente, cada um de nós tem a sua história, tem o seu mundo, tem a sua criação, a maneira como foi criado. Além disso, temos toda uma questão biológica. E é preciso entender que as pessoas não são máquinas. Aí eu volto a dizer, graças a Deus, porque as igrejas hoje têm entendido, pastores, a necessidade de termos esses profissionais, psiquiatras, psicólogos, terapeutas hoje dentro da igreja. Quem dera se nossa igreja conseguisse a gente fazer um salário para um psicólogo, para me ajudar, para nos ajudar a trabalhar essa problemática da alma. E eu quero dizer uma coisa aqui. Quantos pastores querem fazer aquilo que não é papel deles? Tem horas que eu estou aconselhando alguém e eu falo assim, querida, vamos fazer o seguinte, eu quero te aconselhar,
Tem um psicólogo amigo meu, tem uma psicóloga fulano de tal, é uma cristã. Procura, ela vai fazer um valor legal para você, para uma terapia, para te ajudar. Tem pastores que acham que isso é do capeta, que esse profissional... Gente, eu fui chamado, apesar que eu fiz um ano, né, de psicologia, mas eu não me aprofundei, fiz cursinhos de psicoterapia para ajudar. Mas eu não sou um profissional nessa área. E nós temos aí irmãos e irmãs dentro das nossas comunidades capacitados. É verdade, tem alguns que não são capacitados. Também, como tem alguns líderes também que não estão no pastorado misericórdia. E é preciso nós abrirmos quanto a isso. Já aconteceu vezes de uma mulher teve que ficar com raiva de mim, que eu falei, querido, olha, eu não posso te ajudar mais porque eu não sou psicólogo, você precisa de acompanhamento psicoterápico. Não é papel meu mais. Entende, irmãos? De repente, a pessoa que está em conflito, de dependência da outra, que está querendo abandoná-la, uma separação inesperada, uma notícia que balançou a interioridade daquela pessoa. Então, a alma, a psique, é a sede, a nossa alma é a sede da nossa vontade, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. Eu diria que a alma é como se fosse o nervo, ou as vísceras do nosso espírito. Sabe? É esse nervo que passa a teu espírito, através da nossa pele, nossa carne. Seja os nossos desejos os mais lindos, maviosos, para o bem, mas também os nossos desejos terríveis para o mal. Então, a psique é a alma. E quando se fala da soma, da carne, aí compreendemos essa ideia das doenças psicossomáticas. São doenças que, apesar que manifestam no corpo físico, seja uma ferida, seja um problema até nos órgãos internos, como o útero, o fígado, os rins, outras áreas do corpo humano, mas tem como origem, como causa, uma desordem psíquica, emocional. É isso que precisamos de entender. Doenças psicossomáticas. Eu volto a dizer, para quem é psicólogo, um psiquiatra, precisamos desses profissionais. Tem pastor pensando que vai resolver, eu tenho visto até alguns pastores falando de clínica, de cura. E isso é errado. Não tem capacidade nenhuma, não foi preparado para isso. Quem foi preparado, legal. Né? Apesar que tem todo um contexto de ética, né, que é feito, o psicólogo profissional. Mas precisamos de abrir a mente quanto a isso. A Bíblia ajuda, razão, porque eu tenho dito aqui. Por isso que nós temos os Salmos, que revela ali, igual Davi, no Salmo 38, que eu ministrei essa semana, Davi, no Salmo 38, mostra a psicossomatização de Davi, a doença psicossomática de Davi. Davi sentindo dor nos ossos, Davi sentindo entrevado, Davi sentindo com feridas, ou tendo feridas no corpo, Davi com taquicardia, coração acelerado, arritmia. Era preocupação, era medo. Então você que está me ouvindo neste momento, desperta, você é crente, creia também pensar. Aquilo, eu volto a dizer, aquilo que é papel do profissional, do médico da alma, o psicólogo, o psiquiatra, aquilo que é papel dele para fazê-lo, eu nem diria o psicanalista, porque eu creio o seguinte, eu creio que o psicanalista, antes de ser psicanalista, eu acho que ele deveria ser psicólogo, porque tem muita gente fazendo um cursinho de psicanálise aí, de 1 ano, já vi até um caso de 6 meses, e a pessoa montou numa clínica, misericórdia. É igual o pastor que nem conhece a Bíblia, sobe no monte lá, se ordena pastor. Brincadeira, né, gente? Brincadeira. Vemos aí um psicólogo dedicando 5 anos de manhã e à tarde. Agora vê um cara faz psicanálise, 6 meses ou 1 ano, e depois quer montar uma clínica. Apesar que tem os psicanalistas bem preparados, e ainda mesmo que os psicólogos hoje têm estudado essa área para poder melhor fazer as terapias. Eu não quero nem entrar aqui porque tem as teorias, tem as posições de cada teórico dentro desta área, mas eu quero dizer aqui que precisamos de valorizar estes profissionais.
Então, quem sabe você está me ouvindo e precisa de procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus formado nesta área para te ajudar. Sabe? E eu quero dizer aqui, ó, existem pessoas que conseguem até curar exteriorizando o que está dentro de si. E eu quero dizer o seguinte, às vezes falar não é falar somente para amigo, mas é falar para si mesmo, é entrar em contato com as carências, com as limitações. Eu tenho aprendido o seguinte, há momento que temos que entrar em contato com a nossa própria alma, fazer como o salmista aqui no Salmo 42, Davi, essa semana eu ministrei sobre Davi aqui no Salmo 42, quando ele perguntava para a sua alma aqui, por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Eu falei que a alma é a sede da vontade, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, é o nervo, a alma, na verdade, as vísceras do espírito, né, que entra em contato através dos sentidos com este mundo exterior. E é preciso conversar como Davi fez. Quando a gente vai paulatinamente conhecendo a nossa interioridade, a gente vai conhecendo mais como funcionamos. E isso também ajuda cada um de nós no autoconhecimento. Percebe-se a limitação, quem eu sou, as dificuldades que enfrento. Entende? E quando eu começo a me conhecer, as dificuldades que eu enfrento, estressarei muito menos, me torno menos ansioso, menos preocupado. E neste caso, as patologias passam a ser mais controladas. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, existem questões que enfrentamos na nossa interioridade que talvez nunca iremos saná-las por completo. Um dia eu preguei isso numa igreja e o pessoal escandalizou comigo. Porque nós estamos tão focados que quando nós convertemos, fomos blindados e não fomos, estamos sujeitos a todas as intempéries, todos os problemas normais, convertemos, mas estamos dentro da igreja e trouxemos conosco as nossas patologias da alma, as nossas arranhuras, as nossas idiosincrasias, as nossas mazelas, as nossas rachaduras na alma, as nossas emoções desestabilizadas. E aí muitas vezes ficamos na igreja fazendo até uma autoexpiação para curar disso. Fazemos votos, fazemos campanhas e não somos curados. Por quê? Porque é um problema que precisa ser tratado com a ajuda desses médicos da alma, psicólogos, psiquiatras. Quando eu estava no seminário, eu fiz uma dissertação, um texto. O nosso professor de psicologia, o doutor Calvino, o doutor, porque ele fez doutorado nos Estados Unidos, ou em Harvard, não sei o que foi. E ele pediu para fazer um texto dessa área. Eu trabalhei a questão de um psicopata, de um esquizofrênico. Essas doenças da alma que desestabiliza os psiquis das pessoas. E eu colocando, essas pessoas convertem na igreja. Tem momentos que Deus pode curá-las milagrosamente, mas tem momentos que não. Está ali na igreja, terão as recaídas e precisa de acompanhamento. E é por isso que eu digo que existem doenças, questões que enfrentamos, questões que enfrentamos na nossa interioridade, que talvez nunca iremos saná-las por completo, e temos de conviver com elas, conhecendo a nós mesmos. É igual uma pessoa que usa aí o Tegretol, o Gardenal, porque tem epilepsia. Deus pode curar a epilepsia? Sim, mas se Deus não curar, eu sou crente, vou continuar tomando medicamento, mas aí você vai na igreja, não, estou determinando que vai ser curado, pode largar o medicamento e um cara tem morrido aí. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem desestabilidade nós temos de nós, que talvez vão conosco até para o túmulo. Agora o que cabe a gente é conhecer a gente mesmo. Fazer uma incursão na nossa interioridade. E a possibilidade de propensões, sabia? Cada pessoa tem propensão para alguma coisa, alguma patologia melhor. Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem dor no estômago, outros têm gastrite, outros têm herpes, sabia? Herpes emocional, já viu isso? Tem pessoas que têm problema de intestino. Cada pessoa tem um órgão de choque. Por isso que você tem gente indo aí no médico, está lá com um problema no fígado, um problema nos rins, um problema na próstata, como eu tive.
que não era câncer, nem nada. Porque tem um órgão de choque. É igual o médico falou comigo, ainda mesmo que o seu órgão de choque foi aqui a próstata, essa tensão. E se fosse o coração? Talvez alguém está me ouvindo e você é aquela pessoa que tem dor de cabeça, aquela dor no estômago, aquela dor, aqui ao lado, como se fosse uma dor no coração. São órgãos de choque que receberão o choque das nossas doenças, que eu posso dizer, psicossomáticas. E existem situações pontuais, por isso precisa ser observado de uma maneira muito perspicaz isso. Entendeu? Muitas vezes a pessoa pergunta assim, mas pastor, essa doença não é imaginária? Não, por mais que seja desencadeada por uma questão emocional, como estamos falando, os sintomas existem. Eu até diria que se a pessoa começa a alimentar uma preocupação, começa a criar na mente uma situação onde ela leva a insegurança, ao medo, aí tudo bem. Mas não é imaginar em si. O imaginar tem de estar atrelado a algo que bloqueia a alma, que limita a alma. Veja bem, é verdade que a cabeça, o cérebro, está ali no comando de tudo. As patologias psíquicas, elas são de muito sofrimento e de grande importância. Para você ver, a depressão, como a gente estava falando, você tem ali vários sintomas físicos. A falta de sono, a falta de apetite, a diminuição do libido, ou da libido, que são sintomas palpáveis. E independe de ser desencadeamentos emocionais. Os sintomas físicos devem ser tratados por médico especializado, sim. Porque é interessante, as pessoas estão indo no médico aí, as doenças são, na verdade, de ordens psicológicas, são doenças psicossomáticas, mas é preciso o médico, aí é o médico mesmo, o médico físico, tratar daquele problema. Agora, é muito importante que trata ali os sintomas físicos, sim, mas também tem de fazer uma autoavaliação, o que está me levando a essas enfermidades que eu sempre estou indo no médico. E é preciso, eu volto a dizer, tratar os sintomas físicos, sim. Por exemplo, a cardiopatia, a pessoa vai lá no cardiologista e tem que passar por uma série de exames, tem de fazer, em algumas vezes, uma revascularização do miocárdio, por exemplo. Agora, nós temos de prever isso, trabalhar com prevenção. É preciso fazer um acompanhamento psicoterápico para ela saber entender, a pessoa entender quais são os aspectos emocionais que contribuíram para o desencadeamento dessa doença. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minha irmã? Para lidar com isso, até mesmo para quem esteve ali, está tratando com o médico, até para ajudar. Por isso que é interessante, porque quando você está bem emocionalmente, consequentemente, você está com o corpo sadio. Então, nós somos, gente, interligados. Interligados. É preciso tratar o emocional, tem que tratar o emocional, ainda que já estourou a doença e está tratando, mas também temos de tratar, eu volto a dizer, o preventivo. É preciso ter um acompanhamento. Por isso que eu volto a dizer por isso que os salmos são tremendos. Quando nós lemos os salmos, nós entendemos ali pessoas como eu e você, que tiveram essas psicossomatizações, essas doenças psicossomáticas. E ali eles nos dão uma direção, como nós iremos tratar. Como nós iremos nos curar dessa ansiedade, dessas preocupações, que leva-nos a essas doenças? Como nós iremos tratar a questão do ódio, do ressentimento? É preciso aprender, entrar em contato, eu quero dizer aqui, como Davi fez. Então vamos ver como curar as doenças psicossomáticas, como curar dessas doenças que se desembocam em feridas no corpo, em uma desintegração de órgãos, até mesmo dizer assim, internos. O que precisamos fazer é aprender a entrar em contato com o nosso íntimo,
com aquilo que perturba. Sabe por quê? Porque muitas vezes escondemos aquilo que nos perturba. A gente passa por cima, deixa no canto, não encara e ficamos sofrendo no canto. Por isso que você que está me ouvindo neste momento, talvez esteja assim. Está guardando aí, ruminando, guardando esse ódio, esse rancor, esta mágoa, esse ressentimento. E você vai e guardando, e alguns acabam transferindo isso para terceiros. E tem pessoas que até criam álibis e não resolve. Alguns culpam a igreja, culpam o pastor, culpam o pai, culpam a mãe. Você tem que parar de culpar o seu pai pelo seu passado, por esse trauma. Parar de culpar aquela pessoa. Mas a primeira coisa, então, é avaliar a minha interioridade. Ver e falar, e abrir o coração. Eu estou sofrendo, abrir comigo, conhecer minha interioridade, abrir com alguém. Fazer como aqui Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem perdoados. Tem pessoas, e quem sabe você que está me ouvindo aí, tem de abrir o teu coração com a pessoa que você confia, quem sabe o seu pastor, quem sabe o seu conselheiro. Se não tiver ninguém, procure um psicólogo cristão, uma psicóloga de confiança, para que você rasgue a tua alma, isso vai te curar. Você está indo no lugar errado, você está indo no médico, mas você não está curando a fonte, a causa. Nós somos gente, e é isso que precisamos entender. Eu tive algum início, algum tempo de depressão. Meus cabelos começaram a cair, foi uma loucura. Eu comecei a ter raiva do dia quando amanhecia. Você acredita nisso? Eu, pastor, pregador, eu não queria admitir que estava entrando num túnel escuro da depressão. E é fantástico porque quem me ajudou foi a paixão da minha vida, a minha esposa, a Giselda. Eu tenho que falar da minha esposa aqui. Ela cuidou de mim nesses momentos difíceis. Eu rasgava a alma com ela. Ela me ajudou a voltar antes de chegar no final do túnel. E eu fui curado. Então, se você quiser curar dessas doenças psicossomáticas, é preciso você olhar para dentro de você mesmo, ver a sua limitação e começar a ter, não é fazer regressão, misericórdia, mas é fazer uma avaliação. Conversar com seu pai, com sua mãe, algumas coisas, até com pessoas que te conheciam, para você se conhecer quem é você. E também não se isolar, então, e começar a abrir o coração com pessoas de confiança. Quem sabe seu cônjuge. Só Deus sabe como foi terrível e como é terrível viver na depressão. Misericórdia, eu vivi. Eu não cheguei até lá, entrar no túnel completo. Comecei a entrar. Agora eu quero falar o que poderá ajudar você, além de conhecer sua interioridade, além de falar. Você que está aí vivendo alguma psicossomatização, alguma doença psicossomática, é preciso, nestes momentos difíceis, sair do isolamento, abrir o coração com alguém, entregar tudo isso ao Senhor, que cuida. É Ele que cuida. Quem sabe você está com síndrome do pânico, medo. A minha esposa, a Giselda, é tão fantástica na minha vida que ela me ajudou muito a curar. Quando eu abri o coração. E o que me ajudou muito foi a palavra de Deus. Uma boa teologia, entende? Porque o que temos aprendido hoje, em alguns pregadores, algumas comunidades, tem entregue para as pessoas a teologia errada. Um conhecimento do caráter de Deus, da Bíblia errado. Que cristão não adoece, que crente não adoece, quando adoece é porque está em pecado, é porque não tem fé. Tem crente pensando que é blindado, como eu disse antes. E quando temos uma visão de quem Deus é, quando temos uma visão que apesar de sermos crentes, de filhos de Deus, e isso não nos isenta de sofrermos as agruras da vida, as psicossomatizações, e que somos gente, somos carne, osso. Eu sei que eu estou falando com pessoas aí, porque quando você converte, você fica maravilhado com Jesus, com a palavra, não é verdade? Mas você veio com um caldeirão cheio de traumas, cheio de complexos, de mazelas, de idiosincrasias, dessas coisas todas aí dentro de você. Aí chega depois de um ano e pouco, aflora tudo isso. E muitos até desviam, porque também ensinaram para nós
que nós éramos blindados, não éramos. Não nos ensinaram que crer é também pensar. Não nos ensinaram que crer não nos isenta de continuarmos com a luta aqui interior dos nossos traumas, dos nossos medos. E quando nós temos uma consciência disso, isso fica mais fácil nós conseguirmos vencer. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui. Cada um de nós tem a sua luta. A luta sua e é diferente da minha. E cada pessoa vai viver e sofrer dentro da sua realidade. É interessante que a Bíblia diz o seguinte, que o coração alegre aformoseia o rosto. É preciso entender que todos nós estamos em um mundo em juízo e poderemos sofrer. Mas quando temos a compreensão de que para se viver nesta vida temos lutas, privações, perdas, porque Jesus nos advertiu sobre isso, e isso faz parte da nossa caminhada, aí conseguiremos viver bem e em paz. Por isso precisamos conhecer mais quem é o nosso Deus. E isso, quando nós aprendemos, através da sua palavra, aí ficaremos mais sadios e viveremos sem tantas patologias. Olha, quando estamos bem emocionalmente, quando estamos apaixonados pela vida, por nós mesmos, pelo próximo, por Deus, mesmo apesar das circunstâncias difíceis, aí nós teremos saúde física, aí nós teremos uma vida com qualidade. Veja bem, quando deixamos que estas psicossomatizações assumam, ganhem, tenham o controle de nossa vida, quando nós deixamos isso controlar-nos, aí nós teremos problemas sérios. Você como empresário, você como gestor, você que está aí trabalhando. Tem muitas pessoas, e quem sabe é você que está me ouvindo, que você está tendo uma baixa imunológica. Por quê? Por causa dessas psicossomatizações. Como você não está bem com você mesmo, você não está bem com a vida, você não está bem com Deus, você não está bem com nada, e isso traz problemas, você tem até uma baixa no seu sistema imunológico. Existe um hormônio cortisol que regula o estresse. E quanto mais estressado a gente fica, a gente acaba tendo ali um canto aberto para o desenvolvimento de patologias. Quando estamos felizes, cheios de sonhos, de projetos, o que acontece? A serotonina está lá em cima. Aí a nossa carne começa a curar-se dessas enfermidades. Entende? É preciso, então, você abrir a tua cabeça, minha irmã, meu irmão. Crer é também pensar. As doenças psicossomáticas, eu quero aproveitar aqui também para dizer o seguinte. E eu quero aproveitar também para dizer o seguinte. Eu estou falando, eu não sou um psicólogo, e também eu quero falar sobre outra coisa aqui, sobre a importância da nossa alimentação. Eu fiz alguns cursos com o Dr. Laí Ribeiro, que é cardiologista e nutrólogo, onde ele trabalha exatamente sobre a necessidade de nós termos alguns alimentos para que possamos usar para aumentar a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Depois você entra na internet e você pode procurar algumas palestras, inclusive do Dr. Laí Ribeiro, que é nutrólogo, cardiologista, e aprender mais sobre isso. Nosso sistema imunológico precisa estar bem firme, bem equipado, para vivermos o dia a dia. Eu acho que varia cada um de nós, mas nós temos um mundo inexplorado. Aquilo que me afeta não afeta você, aquilo que afeta a minha esposa não afeta a minha filhinha Melissa, não afeta você que está me ouvindo. Cada um de nós tem a sua história, o seu mundo. E é por isso que cada um de nós precisa de ser tratado com carinho, com respeito. E não existe nada fechado nesse aspecto. Eu quero terminar e dizer o seguinte. Nós refletimos aqui, usamos algumas perguntas sobre doenças psicossomáticas. Olha, lidar com o ser humano é um desafio.
Porque cada um tem a sua complexidade. Entende o que eu falo? Por isso que tem questões gastrointestinais, estomacais, tem psoríase, as doenças autoimunes também. E eu creio que é o seguinte, é preciso cada um entrar em contato com a sua própria vida e tentar se encontrar e descobrir. Veja que não é uma doença de ordem física, o mau funcionamento das glândulas, não é um problema de uma bactéria, de um vírus que entrou no organismo, mas um problema emocional que acabou desembocando na carne, no soma. E isso que significa doença psicossomática. Entende como é complexo? As nossas igrejas estão cheias de pessoas assim e muitas vezes nós não queremos, como pastores, reconhecer o trabalho do psiquiatra, do psicólogo, destes médicos da alma. E Deus levantou estes profissionais da alma para tratar dessas pessoas. E eu tenho visto cada pataquada no meio do povo de Deus. Pessoas que não têm nenhuma preparação nesta área da alma e querem dar palpite, querem tratar de problemas que não competem ao profissional, estou usando profissional pastor aqui, ao líder. Eu não estou dizendo, gente, Deus me usa para poder pregar, Deus te usa, pastor, porque a questão da alma também é a questão, muitas vezes é pecado, sim, mas eu estou colocando que não podemos desvalorizar esses profissionais. É igual eu, pastor Eugênio, quero dar um de advogado. Quando eu tenho um problema nas nossas escolas, nossa igreja, eu procuro quem? Um advogado na área jurídica. Quando eu tenho um problema lá, agora precisamos de fazer o projeto, o nosso bombeiro fez ano passado, estamos novamente agora ampliando, precisamos também fazer a ampliação do templo, a ampliação das nossas escolas. Quem que eu procurei? Procurei um arquiteto e também um engenheiro para fazer o projeto, vigilância sanitária, bombeiros, projeto, os alvarás que nós precisamos. Deus me chamou para eu ser pastor, Deus chamou psicólogo para trabalhar nessa área, Deus chamou alguém que fez direito para advogar, Deus chamou o engenheiro, Deus chamou o arquiteto, é cada um no seu quadrado. Mas eu quero dizer que tem muitas vezes o líder, ele quer ser tudo. Eu conheci um líder que ele entendia de tudo e acabava não fazendo nada. Que Deus te abençoe. Talvez você que está me ouvindo aí, está vivendo esta psicossomatização. As doenças psicossomáticas são as doenças que advêm das rachaduras da alma, que advêm de traumas, vêm de bloqueios e acabam refletindo, tem como consequência trazendo manchas, feridas, e pessoas que estão aí doentes não entenderam ainda que o problema está na alma. Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar
dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar.
Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Quando me tornei invisível. Já não sei em que datas estamos. Nesta casa não há folhinhas e na minha memória tudo está revolto. As coisas antigas foram desaparecendo e eu também fui apagando sem que ninguém se desse conta. Quando a família cresceu, trocaram-me de quarto. Depois passaram-me para outro menor ainda, acompanhada das minhas netas. Agora ocupo o anexo, no quintal de trás. Prometeram-me mudar o vidro partido da janela, mas esqueceram-se. E nas noites que por ali sopra um ventinho gelado, aumenta mais e mais as minhas dores reumáticas. Um dia à tarde, dei conta que a minha voz desapareceu. Quando falo, os meus filhos e netos não me respondem. Conversam sem olhar para mim, como se eu não estivesse com eles. Às vezes digo algo, acreditando que apreciarão os meus conselhos, mas não me olham, nem me respondem. Então retiro-me para o meu canto, antes de terminar a caneca de café. Faço isso para que compreendam que estou triste e para que me venham procurar e me peçam perdão. Mas ninguém vem. No dia seguinte disse-lhes: quando eu morrer, então sim, vocês irão sentir a minha falta. E meu neto perguntou: estás viva, avó? Rindo. Estive 3 dias a chorar no meu quarto, até que, numa certa manhã, um dos netos entrou para guardar umas coisas velhas. Nem bom dia me deu. Foi então que me convenci de que sou invisível. Uma vez os netos vieram dizer-me que iríamos passear ao campo. Fiquei muito feliz. Fazia tanto tempo que não saía. Fui a primeira a levantar, quis arrumar as coisas com calma. Afinal, nós velhos somos mais lentos. Assim arranjei-me a tempo de não atrasá-los. Em pouco tempo, todos entravam e saíam, correndo da casa, atirando bolas e brinquedos para o carro. Eu já estava pronta e muito alegre. Parei na porta e fiquei à espera. Quando se foram embora, compreendi que eu não estava convidada. Talvez porque não cabia no carro. Senti que o coração encolhia e o queixo tremia, como alguém que tinha vontade de chorar. Eu os entendo. São jovens, riem, sonham, se abraçam, se beijam. E eu? Antes beijava os netos, adorava tê-los nos braços como se fossem meus. E até cantava canções de embalar que tinha esquecido. Mas um dia minha neta, que acabava de ter um bebê, me disse que não era bom que os velhos beijassem os bebês por questões de saúde. Desde então, não me aproximo mais deles. Tenho tanto medo de contagiá-los. Eu não tenho mágoa deles. Eu perdoo a todos. Por que culpa têm eles de que eu tenha me tornado invisível?
A Bíblia diz em Levítico 19:32: diante dos idosos te levantarás, honrarás os seus cabelos brancos, honrarás a face do ancião, e assim estarás temendo teu Deus, e eu sou o Senhor, que agrado dessas coisas. A Bíblia diz em Provérbios 20:29: a glória dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos são as suas cãs, os seus cabelos brancos. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. A maneira como você trata os seus pais hoje, os teus filhos estão vendo, e futuramente eles irão tratá-los da maneira como eles viram tratando seus avós. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo que a compromete. Duvide do controle que a miséria, ansiedade, egoísmo, intolerância e irritabilidade exercem sobre você. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando não somos abandonados por nós mesmos, da paz, a solidão, do amor é quase do prazer de viver. Enfim, sábio é o ser humano que faz a coragem florescer, de ir diante do espelho, mas duvide do espelho da sua alma, para reconhecer seus erros, controle que a miséria e utilizá-los para plantar as mais belas sementes, intolerância no terreno de sua inteligência exercem sobre você. Ser livre é não ser escravo das culpas do passado, nem das preocupações do amanhã. Quando somos abandonados por nós mesmos, para as coisas que se amam, é abraçar, se entregar, sonhar, é o ser recomeçar coragem de ir diante do desenvolver a arte de pensar da sua alma, proteger para reconhecer seus erros e fracassos, acima de tudo, e utilizá-los para plantar as mais belas de amor com a própria existência, inteligência, e desvendar seus mistérios. Ser livre é não ser escravo das culpas do passado, sua visão nem será das pequena, preocupações do amanhã. Metas serão limitadas. Ser livre, seus alvos serão para as coisas que se amam. Sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas recomeçar frágil. Tudo de novo. Sonhos regam a existência com sentido e proteger a emoção. Que você mas não tenha medo da vida, de tudo, tenha medo de não ter um caso de amor. Não há céu sem tempestades, existência, nem caminhos sem acidentes. Mistérios. Só é digno se seus sonhos são pequenos quem usa as derrotas para alcançá-lo. Suas metas serão limitadas. Da sabedoria, seus alvos serão lágrimas. Para sua estrada será estreita, os frágeis sua capacidade de suportar as tormentas, os fortes será frágil. A inteligência, os sonhos seja um sonhador, a existência mas una seus sonhos com disciplina. Não tenha medo da vida. Sem disciplina, produzem pessoas frustradas. Não há céu sem tempestades, de ideias, nem caminhos sem acidentes. Pelo que você só é digno do pódio Augusto quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para posso ter defeitos, os frágeis, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes. Os fortes, mas não esqueçam de que minha vida é a maior empresa do mundo, mas una e que posso evitar que ela vá à falência. Pois ser feliz sem disciplina é reconhecer que vale a pena viver frustradas, apesar de todos os desafios, de ideias, incompreensões e períodos de crise. Ama. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história.
É atravessar desertos fora de Posso ter si, defeitos, mas ser capaz de encontrar um oásis algumas vezes. recôndito da sua Mas não alma. esqueço de que minha É vida agradecer a Deus é a a cada maior manhã empresa do mundo. pelo milagre da E vida. que posso evitar Ser que ela feliz vá à falência. é não ter medo Ser dos feliz próprios sentimentos. é reconhecer que É vale a saber pena falar viver. de si mesmo, apesar É de ter todos coragem os para desafios. ouvir um não. É ter Incompreensões segurança para e receber períodos uma de crítica, Ser mesmo feliz que é injusta. deixar de ser vítima dos Augusto problemas Cury. e se tornar autor da própria Aprendi história. com o mestre dos É atravessar mestres desertos que fora a de arte si, de pensar mas ser é o capaz de tesouro encontrar um dos oásis no recôndito Aprendi um da sua pouco alma. mais a É pensar agradecer a Deus antes a de cada agir, manhã pelo a milagre expor da vida. e não Ser impor feliz minhas ideias. é não ter medo e a dos próprios entender sentimentos. que cada pessoa saber falar de é si um mesmo. ser único, É ter no coragem palco para da ouvir existência. um não. É ter Aprendi com segurança o para mestre receber da uma crítica, sensibilidade mesmo a que navegar injusta. nas águas da Augusto emoção, Cury. a não ter medo da O dor, dinheiro e a a procurar um felicidade. profundo O significado dinheiro para a pode vida nos dar conforto e a perceber e que nas segurança. coisas mais Mas ele simples não e anônimas compra uma vida feliz. se escondem O os dinheiro compra a segredos da cama, felicidade. mas não o Aprendi descanso. com o mestre da Compra vida que bajuladores, viver mas não é uma amigos. experiência Compra única, presentes para uma belíssima, mulher, mas não o seu brevíssima. amor. Compra E por o saber bilhete que a da vida festa, passa tão mas rápido, não a alegria. sinto necessidade Paga de a mensalidade compreender da escola, minhas limitações, mas não produz e a aproveitar arte cada de pensar. lágrima, Você sorriso, precisa conquistar aquilo sucesso que o e dinheiro não fracasso compra. como Caso uma contrário, oportunidade será um preciosa miserável, de crescer. ainda que seja Aprendi com o mestre do amor O que a sei vida é sem que até há amor pouco é um tempo livro sem eu não letras, sabia dizer uma primavera quem eu sem era. flores, Agora, uma pintura sem menos cores. ainda. Aprendi Não que o sei amor quem sou, acalma a nem o emoção, que sou, pois o que tranquiliza pensava o que pensamento, era, não é o que incendeia eu sou. a motivação, Estou me desintoxicando rompe obstáculos do que era intransponíveis para ser o que e sou. faz da vida Não uma compreendo agradável ainda quem sou, aventura, mas sem tédio, estou à procura angústia ou Está solidão. entendendo? Por Que tudo maravilha. isso, Pensei Jesus que Cristo só se eu não tornou entendi. para mim Se o tempo um mestre envelheceu seu corpo, inesquecível, mas não envelhecer a Augusto sua Cury. emoção, você será sempre feliz. Ninguém é digno do pódio se não usar suas derrotas para alcançar